Tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente está na série ainda Minha Oração. Eu estou falando das minhas particularidades em relação à oração do Pai Nosso. Eu ia fazer uma parte só, a gente já está na parte 4. E, bom, existe um ponto fraco na oração, que é um ponto nocivo da oração. Toda oração tem um solo sagrado. O solo de quem se ajoelha é sagrado e não pode ser julgado de forma alguma. Mas existem algumas falhas teológicas em relação à oração que pode trazer muitos problemas de entendimento em relação a Deus, essas coisas. Eu coloco sempre parte 4, eu coloco PT1, PT2, PT3. Aí o Diogo, ele falou, Diguinho, não coloca PT não, porque vão achar que você é petista. Eu não tomo partido no canal. Aí o Ed René postou hoje que quem fala que política e religião não se misturam está fazendo política. E eu acho que política e religião sempre se misturou. Desde os saduceus com o templo e com Roma, o sumo sacerdote ser escolhido pelo império junto com os saduceus, interesse político, Constantino, hoje as igrejas levantando candidatos, e se isso fizer bem, tudo bem. Agora, espiritualidade e política também pode se misturar, porque Jesus, ele sempre ajudou os pobres, Jesus contou a parábola do bom samaritano, Jesus permitiu que um dos publicanos repartisse e devolvesse o seu dinheiro aos pobres. Paulo concorda com a pirâmide social quando ele fala para os escravos obedecer os seus senhores. Então existe sim espiritualidade política. Agora, espiritualidade e partido político ou espiritualidade e candidato político, para mim é uma grande idiotice. Porque o pessoal separa, né? Esse é de Deus, esse é do diabo. Não tem isso, o evangelho está muito acima disso, gente. Isso não é comparação que se faça, entendeu? Não tem como você pregar na sua igreja um candidato a um partido. Quer dizer, até tem, você pode fazer isso. Aí você está criando uma igreja exclusiva, que quem é do outro partido não vai entrar na sua igreja, então quer dizer que na sua igreja não está pregando evangelho, está pregando partido, porque o evangelho é para todo mundo. O evangelho é para quem vota no Lula e para quem vota no Bolsonaro e para quem vota no Dória, sei lá quem mais, no Collor, sei lá. Mas a igreja é para todo mundo. Aí você começa a pregar na igreja que esse é de Deus, esse é do diabo, aí você não está pregando para todo mundo. Bom, perdi 3 minutos e 20 falando disso aqui, mas o nosso assunto é oração, ponto nocivo da oração. Então, no primeiro vídeo eu falei da minha dificuldade de orar em público. É minha dificuldade. E eu expliquei o porquê da minha dificuldade. E nós vamos falar nessa e na próxima palavra da oração em comunidade, que é muito importante. Que é a oração que você ora em público, pelas pessoas, por todos, né? Inclusive por você mesmo. Então, o problema da oração em comunidade é que influencia a massa, que você dá direção para a galera, entendeu? Se for influente e começar a orar na comunidade, você vai influenciar todo mundo. Então Jesus nos dá um método de oração, que é o método da oração do Pai Nosso. Naquela época os rabinos escreviam as suas orações. Então quem era discípulo daquele rabino repetia a oração que o rabino fez. E os rabinos faziam orações, alguns deles orações exclusivistas, orações legalistas, orações agradecendo a Deus pelo próprio mérito e etc, né? Mas hoje em dia a gente não usa a repetição. Eu acredito que na época de Jesus ainda se usava, mas eu acho que com o passar do tempo a nossa inteligência, intimidade com o Espírito Santo,
a revelação progressiva de Deus fez com que a gente orasse com o coração e não somente com palavras. Isso Jesus ensina, né? Aí Jesus disse para a gente não ser como os hipócritas, que ficam orando nas esquinas para todo mundo ver que a pessoa é de oração, que a pessoa é de Deus, que tem esse título de pessoa de oração, essa necessidade de reconhecimento, que é diferente da pessoa ela ser reconhecida pelo que ela é, mas a pessoa ela querer ser reconhecida. É uma oração publicitária, uma oração que é propagadora do eu. Então, essas pessoas elas querem prestígio, reconhecimento, elas têm uma posição na pirâmide por serem pessoas de oração, tem aquele apetite por ser reconhecido, a carência por ser reconhecido, a necessidade de prestígio, de empoderamento, ascensão uns sobre os outros, o domínio da mente dos outros. A pessoa usa oração para isso, sabia? Hipocrisia, a pessoa carrega a massa para o lado que ela quer, com uma oração, sabia? Por quê? Porque a pessoa pode focar e dar poder, dar empoderamento naquele pedaço da oração, por exemplo, quando ele pede bens, prosperidade para a igreja. A igreja passa a enxergar que não prospera se não orar daquela forma. Então, se a pessoa não pedir para a igreja, pedir prosperidade para a igreja não vai ter riqueza. O foco e o empoderamento, quando você ora, ensinando as pessoas na sua oração, que Deus tem uma manivela no céu que quanto mais você orar, mais você vai receber. Quanto mais você orar, mais ele vai receber. E ele está lá na manivela dele, ou então respondendo e-mail. Direto. Aí você ora, ele responde. Se você está criando um povo infantil, né? Porque nem sempre as pessoas estão dispostas a orar. Mas se você prega que tem que orar para Deus responder, aí fica difícil. O foco na oração e a potência na oração em relação à instituição. Senhor, enche esse lugar. Senhor, essa obra maravilhosa. Cuida dessa igreja, traz gente para essa obra. Esse perigo é o perigo de ser cíclico, porque a partir do momento que você só ora pela sua instituição, esse ciclo de você como referência, só orando pela instituição, vai fazer as pessoas só orarem pela instituição, e é perigoso. Foco e potência na política que nós falamos, a manipulação do evangelho para partido político. Então você começa a orar, orando que esse candidato, orando por ele que é de Deus, e orando para o outro que não é de Deus e para o inferno. Aí a igreja ela pega essa mentalidade, porque você é referência. Foco e potência na oração, na exclusividade, entendeu? Oração mostrando que vocês são os melhores, entendeu? Senhor, preserva a fidelidade dessa igreja. Quero agradecer porque essa igreja é maravilhosa. E você entra nesse ciclo e é difícil sair. As pessoas elas pegam essa mentalidade e começam a orar só por isso. Começam a dar foco. E isso é bem difícil depois de sair disso, desse ciclo. Então, por exemplo, tem os judeus que agradecem por não terem nascido samaritanos. É um foco de oração com exclusividade. Senhor, agradeço por estar aqui nessa igreja e não estar na outra. Agradeço por ser assim e não ser assado. Foco e potência no proselitismo também. Senhor, traga mais gente para essa igreja. Aí você começa a colocar na cabeça do povo que o povo tem que existe pessoas que vêm conversar comigo querendo que eu vá para a igreja. Vamos lá assistir culto para você ir lá, você vai gostar, querendo, sabe, que eu mude de igreja. Isso não faz nenhum sentido. Você serve a Cristo no lugar que você se sentir melhor. Mas tem esse foco na oração. Então a pessoa que é referência e ela começa a orar desse jeito, ela começa a levar a massa junto com ela. E tem o foco e oração
com potência no dinheiro e no poder, apelo para dízimo, entendeu? Senhor, aceita a nossa oferta para o Senhor multiplicar, aceita nosso dízimo para o Senhor nos guardar do ladrão espiritual. Essas coisas assim, propaga o medo na oração para encher o cofre. Aí acontece, uma pessoa tem reconhecimento de ser uma pessoa de oração, que tem uma escala na pirâmide elevado, quando ela começa a orar com esse teor, de forma cíclica, porque essas orações não que sejam de todo ruim, mas de forma constante e cíclica, você vai dirigindo a massa para o lado errado. E coloca na mente das pessoas os pilares errados. Então, outras pessoas vão começar a orar e agir dessa forma que você está orando e está agindo. Então, com esses sistemas que nós falamos acima, nós criamos um ambiente de oração infantil, imaturo, perigoso e muitas vezes até maligno. Então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Muito cuidado você que é referência de oração, tomar muito cuidado para não levar a massa para o lado errado. Então, um conselho, seja sincero na sua oração, mesmo em público. Seja sincero, sincera. Diga o que está no seu coração. Tome cuidado para não influenciar a massa, para não transformar a sua igreja numa igreja que ora de forma rasa, que ora de forma robótica, que ora de forma engessada, né? Então é isso, parte 4. Não é PT4 não, parte 4.